O nosso estudo de hoje é a continuidade do estudo da Revista Espírita, que nós estamos realizando nesses nossos últimos encontros, como um complemento, um adendo no estudo do Livro dos Médiuns, do capítulo 9, que trata dos locais assombrados. Nós optamos então em fazer esse parêntese para estudar a história de um condenado na Revista Espírita de 1860, da edição de fevereiro, que conta a história de um espírito que habitava uma residência na França e que era considerado uma assombração, tendo sido chamado exorcista, tendo sido cogitado a mudança do proprietário, que foi agredido fisicamente pelo espírito através do fenômeno de efeito físico. E aí então nós optamos em fazer o estudo dessa revista, para a gente recapitular. Não, filhinho. Nós optamos em fazer esse estudo porque, de um modo geral, a preocupação que se tem hoje da mídia, das pessoas, de um modo geral, que se interessam por esse assunto, quando se fala em lugares assombrados, é um tema de filme, de programas, de jornalísticos e tudo mais, em que todo mundo vai lá para poder tentar presenciar o fenômeno, mas ninguém se preocupa em assistir àquele espírito ou aqueles espíritos que se encontram presos naquele ambiente. Ninguém se preocupa em conhecer a sua história, ninguém se preocupa em prestar uma assistência em nome da caridade para levar esclarecimento. Então nós optamos em fazer o estudo desse livro, desse artigo, porque inicialmente ele conta a história de uma assombração, conhecido popularmente como assombração, e aí então, através do estudo, através das evocações feitas, do diálogo de Kardec com o espírito, nós fomos percebendo que ele tinha uma história. E é importante conhecer a história para saber exatamente o porquê dele se encontrar naquela condição. Isso está sim, Beth, né? Mas o interessante quando a gente estuda pela Revista Espírita é que você consegue pegar de um modo mais completo. Porque Kardec algumas vezes ele tira algumas passagens dessas histórias só para colocar aquilo que é essencial no livro. Então, quando você pega essa mesma história do céu e inferno e pesquisa no livro, algumas vezes você tem ali um acréscimo de 50% de questões de entrevistas. Então vale a pena a gente estudar pela Revista Espírita, que é bem interessante. Mas também, lá no caso, todas as histórias, né, são mais completas na Revista Espírita. Lá no final, Fernando, acho que é dos criminosos arrependidos, eu acho. Dá uma olhadinha lá depois, lá na segunda parte dos exemplos. Deixa eu ver aqui. Ninguém gosta do trabalho que faz, ou se não gosta, não trabalha como deveria. Todos vivem para chegar ao final de semana. Ah, sim. Pois é. Então, a gente vai continuar a partir da questão 67, que nós estamos aqui num trecho de uma entrevista de São Luís, quando Kardec pergunta, né, sobre a situação daquele espírito, sobre a sua punição, sobre a punição, sobre a interpretação dele sobre a realidade que ele vive naquele momento. E aqui nós lembramos que Kardec perguntou na questão 65 sobre 2 séculos que ele se encontra naquela situação e se ele percebe o tempo de acordo com a nossa percepção. E aí então Kardec coloca que diante do sofrimento em que ele se encontra, o tempo para ele parece mais longo, e principalmente porque o sono para ele não existe. Então ele se encontra preso naquele local, vendo todos os dias, em cada momento da sua presença naquele local, o ambiente, o cenário onde ele cometeu aquele crime. E essa é a sua maior tortura. Algumas vezes nós temos ali um indivíduo, por exemplo, que comete um suicídio, e ele fica preso no local onde ele cometeu o suicídio durante o tempo da sua, digamos assim, da sua punição. Então ele está o tempo todo olhando para aquele instrumento onde ele cometeu o suicídio, para o local onde ele cometeu o suicídio. Algumas vezes um crime que ele cometeu, ele fica preso naquele local, vendo o tempo todo aquele mesmo cenário. E aí então ele naturalmente é tomado por isso exatamente, o espírito de Castanho Ri. E ele fica tomado por aquela tortura moral de culpa, de constrangimento, de medo, de perseguição,
das vítimas do seu crime, e isso para ele é exatamente a sua punição. Na 66, para a gente poder iniciar aqui o módulo de hoje, na 66 Kardec tinha perguntado se o tempo, como no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que fala sobre o tempo, sobre a percepção do tempo. Os espíritos respondem que no mundo espiritual o tempo é percebido de um modo diferente. Porque nós, aqui no mundo material, nós nos baseamos pelo ciclo do nosso planeta, dia e noite, e também pela própria evolução biológica. Então nós sabemos que se passaram alguns anos devido ao nosso envelhecimento, devido à maturidade que nós vamos adquirindo, os objetos que vão se desgastando. Já no mundo espiritual é muito diferente. E é difícil para nós fazermos uma interpretação do que vem a ser exatamente aquilo do mundo espiritual, porque é um ambiente que nós, a princípio, nós nos recordamos na vivência propriamente dita. Então nós lemos sobre o mundo espiritual, nós imaginamos como seja o mundo espiritual, mas é muito difícil para nós vivermos a realidade do mundo espiritual sem estarmos participando daquela rotina. Seria mais ou menos como se nós lêssemos um livro contando a história da Mongólia, peguei um país bem distante da nossa realidade, e aí então a gente lê sobre a Mongólia, a gente conhece um pouquinho sobre a vida dos mongóis, conhece um pouco sobre a sua cultura, sobre a sua rotina, mas dificilmente a gente vai conseguir completar esse entendimento sem estar vivendo com eles. Se nós nos fizermos uma viagem, colocarmos o pé no chão, o pé naquele chão, sentimos o cheiro, sentimos o aroma do ambiente, o paladar, convivermos com as pessoas, ouvirmos o idioma, vermos a sua arte, a sua cultura, então nós ficaremos sabendo na teoria sem termos o conhecimento prático. Estudando a doutrina é mais ou menos isso. Nós lemos muito do mundo espiritual, ouvimos muito sobre o mundo espiritual, que os próprios espíritos passam para nós, que médiums passam para nós, mas nós não estando convivendo com eles, dificilmente a gente vai conseguir ter uma interpretação correta. Tanto que é assim que cada um faz a sua própria interpretação do mundo espiritual, de acordo com os elementos que foram sendo absorvidos no decorrer dos seus estudos. Bom dia, pessoal que chegou. Então a gente imagina que o mundo espiritual, tanto que eu tenho uma percepção do mundo espiritual e cada um de vocês tem também uma percepção do mundo espiritual. Vocês imaginam que sejam dessa forma, imaginam que sejam daquela forma. Então quando se fala sobre o tempo, que os espíritos não têm essa necessidade de estarem vinculados com esse tempo que nós vivemos aqui no mundo encarnado, isso acaba sendo difícil para a nossa assimilação, já que nós vivemos em função do tempo. Nós temos o nosso horário de trabalho, nós temos uma programação de uma atividade, nós temos a nossa vida que vai se evoluindo nesse tempo linear que se discorre à nossa frente também, à nossa retaguarda. E aí então Kardec perguntou, mas espera aí, como é que ele pode se ver preso durante tanto tempo, sendo que os espíritos não têm mais noção de tempo? Então nós fizemos uma pequena abordagem sobre esse tema lá num dos nossos encontros, e aí então São Luís deu uma resposta que é exatamente aquele tipo de resposta que a gente deve guardar, gravar, porque ela é a resposta para aquilo que a gente precisa. Que ele perguntou assim, Kardec colocou, foi-nos dito que para os espíritos o tempo não existia, e que para eles um século é um ponto na eternidade. Não ocorre, pois, o mesmo para todos? E a resposta, não certamente. Não ocorre assim, senão para os espíritos chegados a um grau muito elevado de adiantamento. Mas para os espíritos inferiores, o tempo é algumas vezes bem longo, sobretudo quando sofrem. Ou seja, o espírito, quanto mais vinculado ao mundo material, mais relacionado com o tempo, com os sentimentos, com as ideias, desse ambiente ele vai estar. Mais próximo ele vai estar. Então não adianta a gente imaginar que você desencarnou e você simplesmente se desconectou de tudo aquilo que dizia respeito à sua rotina. Vai depender do seu interesse. E mesmo estando no mundo espiritual, vai depender da sua evolução de atingir um nível de entendimento mais elevado, uma adaptação mais profunda nas atividades do mundo espiritual, e ele estar se desvinculando daquilo que diz respeito ao mundo material, coisa que é muito difícil para nós.
Isso demora bastante. Nós temos espíritos que vivem no mundo espiritual durante 80 anos, 100 anos, um século no mundo espiritual, e muito mais vinculado ao mundo material do que os demais. Está preocupado com sua família, com seu afeto, com as suas propriedades, com as suas atividades aqui no mundo material. E mesmo estando numa condição equilibrada, não quer dizer necessariamente que seja um obsessor, que seja um espírito perturbado. Ele é um espírito comum. Só que ele ainda está vinculado àquilo que é importante para ele, aqui no mundo material. Então por isso a gente percebe que tudo depende da condição daquele espírito. Não é simplesmente a gente pegar uma regra que é trazida para nós pelos espíritos, principalmente no Livro dos Espíritos, onde nós encontramos muitas respostas, onde nós encontramos ali muitas análises baseadas nos espíritos elevados, não nos espíritos mais apegados à matéria. Então eles colocam, o espírito não precisa disso, o espírito não precisa daquilo, o espírito já não tem mais preocupação. Quando se fala, por exemplo, sobre os rituais dos funerais, lá no Livro dos Espíritos, a resposta é, o espírito não se preocupa com a veste que ele utilizou, com a roupa que ele utilizou, que nada mais era do que uma veste antiga. E isso para os espíritos elevados. Para os espíritos ainda apegados, eles não só se preocupam, como estão presos a esses corpos em decomposição. Porque eles têm essa necessidade de estarem relacionados com o mundo material, porque é aqui que se encontram os seus interesses. Então, tudo é muito relativo nos estudos das atividades do mundo espiritual. Depende da condição do espírito, depende do seu entendimento. Algumas vezes é um espírito que desencarnou, que faz parte de uma outra cultura, que faz parte de uma outra religião. Nós temos descrições de Manuel Filomeno de Miranda para Dr. Bezerra de Menezes, ou melhor, Dr. Bezerra de Menezes para Manuel Filomeno de Miranda, que psicografou através do Divaldo Franco, que falava, por exemplo, a quantidade de espíritos que frequentam as igrejas aqui do mundo material. Participam das missas naquele horário, quando passa na porta de uma igreja, por exemplo, aquele monte de espírito querendo entrar na igreja para participar do culto. Porque mesmo eles tendo consciência que estão desencarnados, a sua cultura continua muito presente. A gente vê muito isso naquele livro Novas Utopias, que conta a história de Dom Helder Câmara, que era arcebispo lá de Pernambuco, da cidade de Recife, se eu não me engano, e ele então desencarnado trouxe para nós uma psicografia dizendo, eu continuo sendo um espírito católico, eu continuo ligado às atividades da Igreja Católica, porque é o meu interesse, eu gosto disso, eu vivi isso. Por isso a gente percebe sempre, tudo no mundo espiritual é muito relativo. Nós chegaremos no mundo espiritual com uma determinada percepção que nós precisaremos moldar para a realidade. Fundamental a gente ter essa visão do aprendizado que os espíritos nos trazem. Luiz colocou para nós, bom dia Luiz, uma hora pode parecer uma eternidade já aqui para nós, quando estamos aguardando algo, né? Já uma hora pode passar de um momento quando estamos precisando cumprir algo. Nós estamos sujeitos à matéria, né? Para o espírito pode acontecer em bem maior proporção, né? Pois é, tudo é relativo. Para nós a gente tem o tempo, né? Às vezes a gente chega aqui para fazer o nosso estudo, ele passa voando. Algumas vezes só a espera para o estudo demora mais do que o estudo em si, porque a nossa visão está focada num ponto. Agora, no mundo espiritual, para um espírito dessa categoria, por exemplo, bom dia pessoal que chegou, para os espíritos que estão nessa condição de aprisionamento mental em determinada circunstância, ele perde a noção do tempo, porque para ele o que vale é aquilo que ele está concentrado. Nós vemos aí, de modo bastante simples, essa garotada que se encontra aí fixada, né, aficionadas nos jogos de videogame. Se por acaso não chegarmos lá e ameaçar desligar o computador para eles tomarem banho ou eles comerem alguma coisa, eles vão ficar dias e dias ali jogando sem se darem conta do tempo que passou. Então é muito fácil a gente perceber isso. Para quem está na internet, para quem gosta de ficar na internet, quando percebe de repente passaram horas, ele nem se deu conta disso. Então tudo é muito relativo com relação à ideia de tempo no mundo espiritual, aqui no mundo físico, de acordo com o nosso modo de pensar. Bom, item 67, que é o que a gente vai entrar agora, Kardec faz a pergunta a São Luís. Esse espírito é punido bem severamente para o crime que cometeu. Ora, vós nos disseste que antes dessa última existência, ele estivera entre as populações mais bárbaras. Ali deveu cometer atos pelo menos atrozes quanto o último. Por isso foi punido da mesma forma.
Aqui é uma pergunta interessante, porque Kardec perguntou qual era a origem desse espírito, as suas vivências anteriores, e São Luís orientou, lá no início desse artigo, que esse espírito tinha vivido com povos muito bárbaros, e que esse seu temperamento agressivo era consequência daquilo que ele já trazia no seu passado próximo. E aí então Kardec lembrou, se hoje ele está sendo punido por ter cometido esse assassinato, para quem não lembra, ele cometeu um duplo assassinato, tanto do irmão quanto da esposa dele próprio, porque ele acreditava que ele estava sendo traído pelos dois. E aí então ele pegou um punhal e assassinou os dois. E aí então ele está sendo punido durante 200 anos por esse crime. E Kardec lembrou, mas no passado, ele vivendo entre povos bárbaros, ele deve ter cometido crimes piores que esse. É desse tipo de crime para piores, já que era da sua natureza. E aí São Luís respondeu, ele foi menos punido naquele passado, porque, mais ignorante ainda, compreendia-lhe menos a importância. E aí então nós já temos essa orientação na codificação, que no próprio Livro dos Espíritos, que Kardec lembra, que quando se fala sobre o peso de uma punição, ela é considerada o grau de entendimento que o espírito tem. Muito diferente, por exemplo, daquilo que a nossa justiça humana faz prevalecer. O crime é um crime para todos. Tem ali alguns atenuantes, tem ali alguns agravantes, mas um indivíduo que comete um crime, por exemplo, um desempregado, um mendigo que comete um assassinato, ele é punido da mesma forma que um advogado, que um engenheiro, que um médico. Inclusive esses, por terem curso superior, são favorecidos na sua forma de punição. Na justiça do mundo espiritual, nessa justiça das leis naturais, é exatamente o contrário. A quem muito foi dado, muito será cobrado, diz para nós a mensagem do Evangelho. Quanto mais conhecimento o indivíduo tem, maior é o peso da punição, porque ele tinha compreensão daquilo. E se ele o fez exatamente pela maldade que tinha no seu coração, ou pela ignorância com relação aos desdobramentos das suas atividades na sua vivência no mundo espiritual. Kardec coloca uma nota. Todas as observações confirmam esse fato, eminentemente conforme a justiça de Deus, que as penas são proporcionais não à natureza da falta, mas ao grau de inteligência do culpado e à possibilidade para ele de compreender o mal que fez. Assim, uma falta menos grave em aparência poderá ser punida mais severamente num homem civilizado que um ato de barbárie num selvagem. E a comparação que nós temos no Livro dos Espíritos é exatamente essa. Quem é punido? Quem sofre uma punição maior? Um selvagem canibal ou um advogado corrupto? A resposta, a severidade, vem exatamente em cima desse advogado corrupto. Porque ele tinha conhecimento das leis, teve instrução e tudo mais, enquanto que aquele selvagem agia de acordo com seus instintos, agia de acordo com a sua cultura. Então ele não tinha noção, embora soubesse, que poderia saber, né, que matar era uma coisa equivocada, que o ato do canibalismo era algo contra a ordem natural, a sua cultura o levava àquele tipo de comportamento. Então na época, por exemplo, a gente pode colocar isso de um modo bem interessante, na época em que os portugueses chegaram aqui no Brasil, com suas caravelas, com seus armamentos e tudo mais, nós tivemos ali um confronto bastante grave, bastante sério, entre os índios nativos aqui do Brasil com esses portugueses. Embora tenham se assassinado uns aos outros na disputa por espaço, na disputa por aquelas riquezas ou por sobrevivência, aqueles portugueses chegaram com a ganância, enquanto que os índios agiram pelo instinto. É um tipo de comparação que a gente pode fazer. Bom dia, Brás, bom dia, João, bom dia, agradecido. Continuando para nós, questão 68. O ato em que se encontra esse espírito, aliás, só um parêntese lembrando que muitas vezes a gente estuda o espiritismo e tem uma ideia de que a gente vai ter ali um certo favorecimento pelo fato da gente ter conhecimento maior, aquela coisa da carteirada que eu falei para vocês, né? Chega no mundo espiritual, a gente abre a carteira e fala, deixa comigo que eu sou espírita. Aí os espíritos, em vez de nos dar privilégios, ele fala assim, você era espírita, então vai ali naquele caixa que ali é coisa diferente. Vocês vão ter que responder um questionário maior do que os outros. E a gente faz aquela cara de assustado, né? Ué, por quê? Porque você sabia muito mais.
Então, o nosso questionário, já que a gente tem esse orgulho de ter esse conhecimento, vai ser exatamente ali respostas muito mais complexas, respostas muito mais profundas e detalhadas, e com uma severidade muito maior no julgamento de nossas ações. Então, não é privilégio. O conhecimento traz para nós responsabilidade. Luiz colocou para nós: o garoto de favela que vive no meio do tráfico é menos culpado por um assassinato que os filhos dos juízes e ricos que frequentam escolas particulares e acabam matando índios queimados, né? Essa visão que a gente tem, né, Luiz, é dessa lei, dessa ordem natural. Mas a nossa sociedade não pensa dessa forma. Eles generalizam: violência é violência onde quer que seja. Não existe atenuante e agravante. É mais ou menos aquilo que a gente analisa com relação ao aborto e com relação ao suicídio. Nós temos ali abortos provocados pelas mais diversas causas. Por medo, por desequilíbrio, por perturbação, por insegurança, por intenção. Suicídios, pessoas que cometem suicídios por desespero, pessoas que cometem suicídio por falta de uma visão melhor da vida, enquanto que outros cometem suicídio pelo simples desprezo da vida. E aí cada um é julgado, nesse caso, a gente lembra sempre, pela sua própria consciência naturalmente, de acordo com o conhecimento que tinha, de acordo com as suas intenções. Então, mais uma vez, né, como diz Erasto para nós, Deus nos julga pelas nossas intenções. Como para nós, encarnados, nós não temos ainda condições de sondar a intenção de cada pessoa, de sondar a sua consciência, de sondar o seu interior, nós julgamos de acordo com aquilo que as aparências demonstram para todos nós. Eu tenho visto algumas reportagens a respeito desse julgamento aqui no Brasil, do Mensalão, né, que foi um dos maiores escândalos de corrupção na história do governo brasileiro. E aí então a gente percebe ali juízes, advogados, o indivíduo chega com 10 advogados para defender sua causa, e todo mundo escondendo fatos, tentando contornar um pouquinho a realidade, distorcer um pouquinho a realidade, para favorecer esse ou aquele. No mundo espiritual nós não temos advogados, nós temos a consciência. E ali não tem como enganar. Então, para nós aqui do mundo material, a gente ainda manipula a realidade exatamente por uma falta de condições de sondar o íntimo de cada pessoa. Mas a gente vai aprendendo isso, com esse esclarecimento de que nós não somos humanos encarnados, nós estamos na condição de encarnados, mas somos espíritos imortais, tendo conhecimento dessa justiça divina, dessa lei natural que nos envolve, que nos direciona, a gente começa a se comportar de um modo diferente, sabendo que cada uma das minhas atitudes, cada pensamento, cada palavra, cada ação, fica registrado no livro da consciência. E quando chegar no momento do balanço final, cada uma das nossas páginas serão lidas. E ali não tem como a gente fugir e fazer de conta que não sabia. Essa é a grande responsabilidade que nós temos. Questão 68. O estado em que se encontra esse espírito é dos seres vulgarmente chamados de condenados? Lembrando que essa história dos condenados, né, assim como hoje, aqui no mundo material, nós temos os condenados pela justiça dos homens, nós temos também, dentro dessa cultura geral, os condenados dentro da visão espiritual. E aqueles que são condenados serão naturalmente punidos. E a punição, dentro dessa visão dogmática do mundo espiritual, é exatamente ali a eternidade no inferno. Então, esse espírito, vivendo nessa condição, e dentro da visão geral, ele ficará assim por toda a eternidade, pelo crime que ele cometeu, que é irremediável, que é irreversível, que ele não tem como se redimir diante de Deus por aquilo que ele cometeu. Kardec perguntou se ele é dos seres vulgarmente chamados de condenados. Tanto que, aqui o título desse artigo é chamado A História de um Condenado. Resposta: absolutamente. E os há bem mais terríveis ainda. Os sofrimentos estão longe de serem os mesmos para todos, mesmo para crimes semelhantes, porque eles variam segundo o culpado seja mais ou menos acessível ao arrependimento. Ou seja, trata-se exatamente não apenas de arrependimento, mas também de acordo com o entendimento que ele tem daquilo que ele fez. Para esse espírito que nós estamos estudando, a casa onde ele cometeu o crime é o seu inferno. Outros o carregam neles, pelas paixões que os atormentam e que não podem saciar. E aqui é aquela visão
interessante, né, de que esse espírito é punido por estar preso naquele local. E para ele aquilo é o inferno, ficar vendo as suas roupas manchadas de sangue, bom dia Francis, ver o punhal na sua mão, ver o local onde as pessoas o mataram, provavelmente ele via no chão os corpos das pessoas que ele assassinou, e ele ficava com esse contato contínuo, que é de enlouquecer qualquer pessoa. A gente pode imaginar ali o trauma que esse espírito vai levando, pelo fato de vivenciar esse tipo de punição. Mas, como Kardec lembrou aqui, como São Luís lembrou, tem aqueles que eles não vivem no inferno, que é esse ambiente que ele tem que observar todos os dias. Ele traz o inferno dentro de si mesmo, que é o caso dos vícios morais, das paixões. São aquelas pessoas que, por exemplo, Kardec coloca aqui, vou até, em vez de eu exemplificar, a gente lê a nota de Kardec, que é bem interessante. Ele coloca, com efeito, vimos avaros sofrerem com a visão do ouro, que para ele se tornaram uma verdadeira quimera. Ou seja, ele vê o ouro o tempo todo. Tem até um relato interessante. Eu não me lembro, eu li para vocês aqui uma vez, mas eu tentei procurar e não encontrei. Eu não sei se é no livro Instruções Psicofônicas ou Cartas e Crônicas, um desses dois livros. Mas conta a história de um espírito que ele era tão apegado à matéria, que depois dele desencarnar, tudo que ele via, tudo que ele tocava se transformava em ouro. Como se fosse a história do rei Midas. Só que na verdade ele precisava se alimentar. A visão que ele tinha no mundo espiritual, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha sono, ele estava cansado, porque ele ainda sentia os efeitos da influência do mundo material. Então ele chegava numa igreja, por exemplo, para tentar aliviar aquela dor que ele não conseguia, ele via, em vez do altar, o cofre de um banco. Ele ia tomar água, por exemplo, ele tocava, ele via ali que era ouro, sólido, ele não conseguia beber. Ele ia se deitar num local, ele deitava em cima de uma barra de ouro e machucava seu corpo. Então ele criava na sua mente aquela fixação, ele produzia esses efeitos, essas ilusões, essas fantasias, mas que para ele era uma realidade. Continua, orgulhosos, atormentados pelo ciúme das honras que viam render e que não se dirigiam a eles. Homens que haviam comandado na terra, humilhados pelo poder invisível que os constrangia a obedecerem e pela visão de seus subordinados que não curvaram mais diante deles. Ateus sofrerem as angústias da incerteza e se encontrarem em um isolamento absoluto no meio da imensidade, sem encontrar nenhum ser que pudesse esclarecê-los. No mundo dos espíritos, se há alegria para todas as virtudes, apenas para todas as faltas. E aquela que a lei dos homens não atinge, são sempre alcançadas pela lei de Deus. E aí a gente tem, né, a descrição clássica do primeiro capítulo do livro Nosso Lar de André Luiz, quando ele dizia que chegando no mundo espiritual, ele era atormentado por aquela ideia dele ter se destruído, por aquela ideia dele ter cometido todos os excessos quando ele era encarnado, das doenças, dos vícios, dos atos equivocados que ele cometia, por exemplo, de traição da sua família, dele ter adoecido, dele ser uma pessoa da alta sociedade, porque era um médico, e o médico, na nossa sociedade, é sempre alguém importante. Tanto é assim, né, que quando a gente fala assim, nossa, eu namoro um médico, então eu vou casar com um médico, vou casar com uma médica, a gente sempre fala com orgulho, a gente prefere falar primeiro o título do que o nome. Então a gente valoriza muito a posição do indivíduo na sociedade, e essa ideia do advogado, do médico na história do nosso país, sempre foi algo muito valorizado. No passado, por exemplo, na época em que a vivência de André Luiz aqui no nosso mundo material, final do século XIX, começo do século XX, o médico era tratado com todas as honrarias. Era uma pessoa extremamente importante, e só que no mundo espiritual, André Luiz se viu relegado ao mendigo. Alguém que era completamente esquecido por tudo e por todos, e tinha que viver todas aquelas torturas mentais. Então não importa onde ele estava, o que importa era o que ele sentia, o que importa era o que ele pensava. Então a mente tem esse poder. E como lembra aqui São Luís, o inferno pode estar onde você se encontra, pelo ambiente que você criou à sua volta, pelo cenário que você criou.
Ou você pode viver o inferno dentro de você mesmo. E onde você vá, não importa se você anda pela rua perambulando, se você entra numa igreja, se você corre num hospital, se você vai num cemitério, está sempre dentro de você aquele tormento. E é uma tortura, como sempre lembra aqui São Luís, essas torturas morais, elas são indescritíveis para nós. Não tem como saber. Até tem, muitas vezes a gente vive situações na nossa vida que nós temos atitudes equivocadas, que nós vivemos experiências nos nossos relacionamentos, nas nossas atividades e tudo mais, que nos provocam tal arrependimento que a gente gostaria de simplesmente deixar de existir para poder continuar tendo paz. Eu tenho vontade de enfiar a cabeça num buraco e nunca mais sair. Eu tenho vontade de dormir e nunca mais acordar. Aí as pessoas começam a optar pela droga, pelas fugas das drogas, do álcool, dos vícios de modo geral, para tentar fugir da sua realidade. São distrações que a gente arruma, são formas de amenizar aquela culpa que nós vivemos aqui no nosso dia a dia. No mundo espiritual não tem isso. O indivíduo vai ter que viver in natura, da forma mais pura, aquele tormento que ele mesmo criou. É algo, como a gente viu, indescritível, mas que certamente a gente tem aqui uma leve noção do que pode ser pelas culpas e constrangimentos que nós alimentamos sobre nós mesmos. 69. Esse espírito, apesar da sua inferioridade, sente os bons efeitos da prece. Vimos a mesma coisa com os outros espíritos, igualmente perversos e da mais bruta natureza. Como ocorre que os espíritos mais esclarecidos, de uma inteligência mais desenvolvida, mostrem uma ausência completa de bons sentimentos, que se riam de tudo que é de mais sagrado, em uma palavra, que nada os toca e que não há nenhuma trégua no seu cinismo? Uma pergunta que Kardec faz, que é bastante legítima, que muitos espíritos trazem realmente, demonstram essa sensibilidade de uma prece que lhe é direcionada. E aí então ele sofre no mundo espiritual e de repente ele ouve o seu nome, ouve um apelo para poder aliviar ali aquele seu tormento, e ele se sensibiliza. Mas, por outro lado, Kardec lembra que existem aqueles que são mais esclarecidos, de uma inteligência mais desenvolvida, e que são completamente insensíveis a isso. Muitas vezes até zombam, porque eles se encontram numa condição de obsessores, numa condição de espíritos atormentados, e que são completamente descrentes de qualquer tipo de efeito sobre eles, quando um pensamento dirigido a Deus, os seus nomes elevados de uma forma sagrada, digamos assim. Por que eles não sentem esses efeitos? Por que não há nenhuma trégua no seu cinismo, como Kardec pergunta? Resposta de São Luís: a prece não tem efeito, senão em favor do espírito que se arrepende. Aquele que, levado pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste em seus descaminhos, exagerando-os, ainda como fazem os infelizes espíritos, sobre eles a prece nada pode, e nada poderá, vai com Deus, Ana, bom dia, e nada poderá, senão no dia em que uma luz de arrependimento se manifeste neles. A ineficácia da prece para eles é ainda um castigo. Ela não alivia senão aqueles que não estão inteiramente endurecidos. E Kardec complementa aqui, antes da gente ler o texto: quando se vê um espírito inacessível aos bons efeitos da prece, é uma razão para se abster de orar por eles? A resposta: não, sem dúvida, porque cedo ou tarde ela poderá triunfar de seu endurecimento e fazer germinar nele pensamentos salutares. Então essas duas questões são interessantes nesse sentido. Bom dia, Érica. Bom dia, Barbosa. Essas duas questões são interessantes porque nós temos ali alguns exemplos que são descritos para nós. Vai com Deus, você fala, bom dia. Como, por exemplo, o livro Libertação, de André Luiz, que fala do espírito Gregório, que é considerado o líder de uma legião de espíritos trevosos, por exemplo, que imagina-se que ele vai ficar assim por toda a eternidade, que aquela sua arrogância, que aquele seu orgulho, aquele seu cinismo vai ser eterno e que não há nada que o demova daquela condição. E a história que André Luiz nos conta mostra exatamente o contrário.
que todos os espíritos, embora sejam perversos naquela sua posição inicial, eles têm ali um ponto fraco. E o mundo espiritual, com toda a sabedoria, sabe atingir esse ponto fraco. No caso de Gregório, por exemplo, a sua mãe, quando encarnado, já estava desencarnada, habitando esferas elevadas, foi até aquele nível vibratório de pensamento onde ele se encontrava e se fez presente. E lembrando do amor que ele sentia pela mãe quando era encarnado, de imediato ele começou a se transformar. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho sobre essa quebra de resistência, para esses espíritos mais endurecidos, basta ler esse livro, Libertação, de André Luiz. E também um outro livro muito bacana, Aconteceu na Casa Espírita. Também são 2 livros que valem a pena ser lidos e estudados, porque mostram exatamente isso, a resistência de um espírito e suas fraquezas, diante de suas fraquezas, que eles vão se demovendo. E é então, sensibilizando-os, eles começam então a se tornarem mais acessíveis a essas preces, a essas rogativas. Nos trabalhos de desobsessão, por exemplo, realizado nos centros espíritas, nós temos ali a presença, a manifestação de entidades que se mostram completamente indiferentes a qualquer tipo de prece, de solicitação. Mas aí então os espíritos, sondando as profundezas dos seus pensamentos e sentimentos, sabem exatamente a forma como tocá-los. E aí então quantos deles chegam querendo quebrar tudo, querendo agredir, querendo xingar, saem de lá chorando, porque foram sensibilizados por determinado ponto. Esse que é o lado interessante. Elcio colocou para nós, em toda encarnação temos alguma melhora, nem que seja mínima, né? Saldanha, no caso do livro Libertação, viu os 2 lados da moeda. Para quem quiser conhecer um pouquinho esse aspecto da vivência dos espíritos, endurecimento, sensibilização, estratégias do mundo espiritual para demovê-los disso, é bem interessante. E no livro Aconteceu na Casa Espírita, como eu comentei com vocês, havia espíritos ali que eram agressivos, faziam parte de um grupo de espíritos que queriam destruir uma instituição. E aí então, com o contato com os médiuns, com os mentores espirituais, foram desistindo e eram considerados desertores do mundo espiritual inferior pelo fato de terem cedido àquela sensibilização. Agradecido colocou em cima, né? É verdade, né? A minha consciência que me leva a conhecer essas coisas que tive em matéria, tendo que me vigiar o tempo todo para que num desencarne eu não possa passar por tudo, né? Muito triste saber que um espírito apegado sofre na erraticidade dessa forma, né? Pois é, a gente vê, né? O bom é que errar é natural para o nosso nível de entendimento. Errar faz parte ainda do nosso aprendizado. A questão é a natureza do erro. Se a gente erra por ignorância, por fraqueza, ou se a gente erra com a intenção de errar. Então isso tudo é levado em consideração. Os atenuantes e os agravantes são dados de uma forma que nós ainda não podemos dimensionar. Porque dentro dessa visão moral, dessa transparência, nós não estamos acostumados a viver num ambiente transparente. Nós sempre mascaramos aquilo que nós vivenciamos com um sorriso, com uma máscara social, com um comportamento falso, com um comportamento hipócrita. Então muitas vezes você sorri para alguém, mas por trás, por dentro de você, a gente está ali excomungando aquela pessoa, desejando que ela sofra, que ela seja humilhada ou coisa parecida. Então a gente faz aquele nosso papel social, que é a forma que nós temos de viver aqui no nosso mundo de uma forma confortável, criando essa proteção. Inclusive o próprio Espírito Hamed, numa das obras de Francisco do Espírito Santo Neto, Uma Nova Forma de Viver, um modo de entender, uma nova forma de viver, se eu não me engano o título do livro, ele fala sobre as máscaras sociais. E ele coloca para nós que é uma forma de proteção natural que nós temos. Porque nós utilizamos essas máscaras para a gente evitar o impacto da verdade sobre nós. E ele fala que é natural que seja assim. Ele fala que isso faz parte da nossa proteção psíquica, porque do contrário a gente desmoronaria diante de tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente ouve, que a gente vivencia. Mas ele chama a atenção que se torna patológico quando essa máscara que nós utilizamos se torna a nossa personalidade maquiada. E isso é problemático. Porque então eu interpreto um papel constantemente e já começo a descaracterizar aquilo que eu realmente sou. Mas no mundo espiritual é diferente.
Muitos de nós seremos surpreendidos quando nós chegarmos com aquele nosso sorriso de bons moços e boas moças, mostrando aquele sorriso de inocência, de ingenuidade e tudo mais, mas diante de nós, né, na nossa identidade fluídica, digamos assim, no nosso perispírito, eles sentirão exatamente aquilo que nós pensamos, que nós sentimos. É como se tivesse um outdoor em cima da nossa cabeça com um registro de tudo aquilo que a gente faz. O bom nesses ambientes também mais elevados é que eles, embora sabendo desses nossos erros, eles não nos julgam da forma como nós julgamos. Eles não nos julgam condenando-nos pela nossa fraqueza, mas eles tentam trabalhar isso em nós para nos ajudar no nosso desenvolvimento. Então, aqui nós mascaramos. No mundo espiritual isso não é possível. Às vezes nós trazemos para vocês aqui aqueles depoimentos do mundo espiritual que mostram, por exemplo, espíritos que se trajam com aqueles vestidos da alta sociedade, com ternos, gravatas, com fraques, com cartolas, com vestidos rodados, com joias e tudo mais, mas espíritos completamente desequilibrados, porque eles continuam insistindo nessa aparência que eles tinham, que eles alimentavam aqui no mundo material, mas no mundo espiritual já é diferente, porque ali eles se deparam com aquilo que eles são, não com aquilo que eles desejam ser. E nós também seremos assim. Chegaremos no mundo espiritual por aquilo que nós somos, não por aquilo que nós gostaríamos ou acreditávamos que eram. Poxa, mas eu era espírita, eu trabalhava tanto. Tudo bem, mas e na tua casa, como é que você era? Como é que você era no seu trabalho? E o que se passa nos seus pensamentos? É isso que vai ser mostrado para nós. Eu já comentei com vocês que foi até de uma forma engraçada, bom dia Pikachu, até de uma forma engraçada, que mostrou uma palestra de um orador para um grupo de jovens de uma mocidade. E aí então eles falavam sobre os pensamentos dos jovens, envolvidos, né, com os hormônios, com a sensualidade, com as provocações dos programas de televisão, com os jogos de videogame, né, tudo envolvendo essa questão do erotismo e tudo mais. E aí então esse orador dizia o seguinte: tomem cuidado quando vocês chegarem no mundo espiritual, para que quando vocês se depararem com o espírito que tem uma boa aparência, seja ele com a aparência masculina ou feminina, vocês não começarem a pensar bobagens, porque eles vão saber. Na hora que você começar a fantasiar algumas ideias diante deles ali, essas ideias vão se tornar transparentes e vocês vão passar vergonha. E aí a gente traz isso para a nossa realidade. Isso não é só para os jovens, não. Isso é para nós também. Quando a gente olhar para alguém e falar assim: nossa, mas que espírito feio esse. E o espírito, com toda a sua bondade, com toda a sua generosidade, vai saber que nós estamos pensando isso deles. Porque nós valorizamos muito mais a aparência do que a essência. É o que nós aprendemos aqui na nossa sociedade, o que nós aprendemos aqui no nosso dia a dia. Então nós vamos precisar fazer ali uma reeducação profunda dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, se preparem, ou melhor, nos preparemos, porque os primeiros momentos nossos do mundo espiritual vai ser assim, pagando mico o tempo todo. Pensando que não devia, falando que não devia, até que a gente vai aprender a fazer as coisas de modo correto. A transparência é algo que a gente não sabe ainda vivenciar. Voltando aqui para nós. Bom dia, professor. Então falamos da prece aqui, né, sobre essa questão da sensibilização. Bom, nós acabamos aqui esse primeiro trecho, essa quinta sessão, que era a entrevista com São Luís, e agora a gente volta a fazer a evocação desse espírito. Né? Ou melhor, difícil, Brás, muito difícil. Os nossos sonhos, quando a gente põe a cabeça no travesseiro e deixa o pensamento voar, deixa o pensamento fazer o que quer e tudo mais, isso para nós se torna um hábito. Só que é um hábito bastante negativo para nós, dentro dessa visão daquilo que nos espera no mundo espiritual. E aí a gente vai dizer assim: ah, mas eu não estou lá ainda não. Tudo bem, boa sorte. Eu também já pensei assim. Aliás, eu penso ainda assim. Quando eu chegar lá eu resolvo. Quando chegar lá vai ser assim não vai ser um mico, como dizem os adolescentes hoje, não vai ser um mico, vai ser um gorila que a gente vai pagar o tempo todo. Vamos lá. Na casa do Sr. F, né, ou seja, na casa do homem que foi agredido por esse espírito, lá mesmo foi feita a evocação
do espírito, que é o espírito sofredor. E aí, então, item 71, evocação. Fizeram evocação. Quando Kardec coloca evocação e já põe a resposta do espírito, ele lembra sempre que a evocação é sempre precedida de uma prece, ou é sempre feita através de uma prece, de uma solicitação, uma permissão, solicitação de presença e tudo mais. E aí, então o espírito se manifestou. Eis-me. Isso através da psicografia de médiuns, né, que trabalhavam com Kardec no contato, na comunicação com o mundo espiritual. Podes, pois, deixar agora, quando queres, a casa de Castelnau-d'Arry? A gente lembra, né, trouxe para vocês, Castelnau-d'Arry é uma região do sul da França, ali bem próximo do Mediterrâneo, enquanto que Paris fica ao norte. Então essa história chegou até Allan Kardec, e ali então ele fez a evocação, conhecedor daquilo que acontecia no mundo espiritual, e das possibilidades também dessas evocações. Então, podes deixar quando quiseres, né, quando queres, a casa de Castelnau-d'Arry? A resposta: é-me permitido, porque aproveito os vossos bons conselhos. Lembra que no primeiro ele era um prisioneiro daquele local. Ele estava ali condenado a vivenciar cada instante daquela visão, cada instante daquelas lembranças. Passado esse tempo de um trabalho que a gente chama de doutrinação, que não é o termo correto, mas a gente fala sobre educação espiritual ou de sensibilização, esse espírito então começou a mudar o seu comportamento, mudar o seu pensamento. E percebendo que estava sendo assistido tanto pelo mundo espiritual, pelos amigos do mundo espiritual, como pelos encarnados também, que intercediam por ele através da prece, como era o caso do próprio dono da casa, do casal proprietário da casa. Lembrando que São Luís falava sempre da importância dos envolvidos numa determinada questão fazerem suas orações e não encomendarem preces para que façam por eles. Porque esse vínculo que o espírito tem com aquelas pessoas, são elas que têm que fazer o trabalho de transformação daquele espírito. Porque aí então nós encomendamos missa de 7º dia, quando alguém desencarna, já viu isso, né? Eu tenho que chamar o padre para fazer uma oração por mim. E muitas vezes eu não tenho aquela força espiritual para fazer a minha oração. Ou então nós chamamos um exorcista, encomendamos missa, encomendamos rezadores ou rezadeiras, né? Nesse caso, pensamento positivo, se for bem trabalhado, então fica melhor, né, Elcio? Então aqui o espírito coloca que ele já apresenta uma modificação na sua condição, que ele já pode, por exemplo, sair daquele ambiente. Imagina um alívio para ele, quando ele começa a se dissipar da sua visão, todo aquele cenário sanguinário que ele vivenciou durante os 2 últimos séculos. Quando ele começava a ver, por exemplo, as pessoas na rua, começava a ouvir o som do ambiente onde ele se encontrava, apreciar a natureza, apreciar um dia de sol, apreciar um céu estrelado, coisa que ele não fazia há 200 anos, preso naquele calabouço moral que ele mesmo criou. Então é permitido porque ele foi se sensibilizando, foi se transformando. Kardec pergunta: experimentais algum alívio? A resposta: começo a ter esperança. Principalmente porque esperança nada mais é do que uma ideia derivada da espera. Quem tem esperança é aquele que espera alguma coisa. No caso de um espírito que é condenado, dentro da visão das religiões tradicionais, ele aceita que a vida dele acabou e que ele vai ter que viver daquela forma para todo sempre. A eternidade vai ser o seu sofrimento vai ser pela eternidade. Nesse caso ele percebeu que as coisas começaram a se modificar. E aí então ele não só, como o Elcio lembrou, não só perdoou aqueles que por acaso ele julgava que eram responsáveis pelo seu sofrimento, como também ele começou a se perdoar pelo erro que ele cometeu. E aí ele começou a ter esperança porque ele percebeu que tinha ali algo de positivo que o esperava no futuro. Quando a gente fala sobre o estudo de lugares assombrados, que é o tema do nosso trabalho nesses últimos encontros, nós vemos exatamente isso, aquele espírito que se encontra preso naquele local e ele acredita que vai ficar assim por toda a eternidade. Nós vemos essas ideias, ou essa ideia, representada nos filmes que nós assistimos. Como, por exemplo, né, Os Outros. Aquela mãe, aqueles filhos, aquela família,
presa naquela residência, enquanto que os moradores que vão ali, os encarnados que vão habitar aquele local, vão se mudando sucessivamente. Chega alguém, passa pelo susto, vai embora. Chega alguém, passa pelo susto, vai embora. E o assombrado continua ali eternamente, né, vivendo de modo perpétuo naquele local. Porque é assim que a cultura religiosa, traz para nós esse ensinamento. Mas aí então, diferentemente, quer dizer, aquele filme poderia ter uma visão diferente, uma ideia diferente, mostrando, por exemplo, a transformação daqueles espíritos. Que é o que mostra, por exemplo, aquele outro filme, O Sexto Sentido. Daquele espírito que está condenado a viver aquele pesadelo daquela sua experiência, e de repente ele percebe que a ação que ele fez, ajudando aquele garoto que era um médium, que sofria muito pelas visões e pelo desconhecimento, trouxe para ele a esperança de algo diferente, que ele conseguiu se redimir. Já aquele outro filme, Ghost, que mostra ali o Patrick Swayze, que era o mocinho da história, um espírito que vivenciou aquele período encarnado de sofrimento, e no final foi conduzido para a luz. Mas e aquele amigo dele, o Cal, que foi levado para aqueles espíritos trevosos no final? Aquelas sombras que apareceram e puxaram ele para fundo. Qual é o destino daquele espírito? O filme acaba ali, mas a história dele, para espíritos que vivenciaram aquilo. Ele vai ficar naquele ambiente trevoso para todo sempre? Ele não tem oportunidade de se redimir? Ele não tem uma oportunidade de refazer todo aquele tormento que ele cometeu pela sua ignorância, pela sua ganância? Para sempre não, mas a visão interessante, Elcio, é que a mídia, assim como as religiões, trazem para nós essa ideia da condenação eterna. Quando a gente tem essa visão de que tudo pode se modificar conforme o próprio espírito vai se sensibilizando, vai se transformando, o nosso trabalho na assistência a esses espíritos é feito de um modo com um pensamento diferente. Porque nós não ajudamos apenas por ajudar, nós ajudamos porque sabemos que ele pode ser ajudado. Então esses programas que nós vemos, né, de caçadores de fantasmas, né, como eu falo para vocês, eu gosto de assistir, que mostra, por exemplo, no Discovery, que mostra, por exemplo, no Sci-Fi Channel, nos Ghost Hunters, né, que são os caçadores de fantasmas, mostram ali apenas os locais assombrados e todas as perturbações que eles provocam. Ninguém fala na história e no destino daqueles espíritos. Simplesmente coloca uma placa na frente dizendo local assombrado. Estão condenados para todo sempre. Então esse espírito mostra para nós a sua história, exatamente isso. Por isso que eu estou trazendo para vocês o estudo desse artigo, porque ele traz para nós aqui ensinamentos extremamente profundos, antes mesmo da gente começar a estudar o capítulo sobre lugares assombrados no Livro dos Médiuns. Porque aqui a gente já começa a ter uma visão geral do que acontece. A esperança é acessível a todos. Basta apenas que ela seja feita de um jeito correto. Quando nós temos nessas sessões de descarrego, né? Até que a história exatamente, né, Fernanda? Eles falam, né, que esse espírito se encontra aqui presente porque ele cometeu suicídio, porque ele foi assassinado e tudo mais. Aí eles saem, colocam um selo, lugar assombrado, POC. Põe o adesivo na frente da casa e vai embora. E aquilo ali vira um ponto turístico, atraindo os curiosos. Ninguém preocupado em saber, e depois? Aquele espírito vai continuar assim? E a sua trajetória evolutiva? Um espírito mortal como ele é? E a oportunidade que ele tem de alcançar o estado de angelitude, se arrependendo, se redimindo, trabalhando pela sua própria redenção, com a assistência do mundo espiritual, com a assistência dos encarnados, o perdão, o auto-perdão. Tudo isso fica em segundo plano. Isso não interessa. O que interessa é a adrenalina do momento, de você chegar num lugar assombrado e ouvir um barulho feito lá pelos corredores. Isso é um drama que nós precisamos compreender com mais profundidade, de uma forma mais didática. O Brás colocou, tem um amigo na net que diz, né, que a religião às vezes vira um câncer do intelecto. Sim, Brás, de acordo com o modo como as religiões são apresentadas. Elas limitam o raciocínio do indivíduo porque elas fazem um terrorismo espiritual. E é aquilo que eu falei para vocês, certa vez saiu na revista Veja, há mais ou menos uns 6, 7 anos, eu não me recordo exatamente a data, que falava sobre as religiões. De que modo que a sociedade,
no caso dos Estados Unidos, que era o tema de pesquisa, lidava com as religiões. E aí então entrevistaram, já contei para vocês essa história, mas vale a pena a gente repetir, entrevistaram um arqueólogo americano, um homem com doutorado, com uma vida acadêmica muito bem vivida, muito bem aproveitada, só que ele era evangélico. E aí então ele fez o seguinte, ele teve a seguinte atitude. Ele começou a pegar a Bíblia e começou a recortar ou marcar aquilo que era incompatível com o seu conhecimento acadêmico, com o seu conhecimento científico. E aí então ele foi marcando, isso não é compatível, isso não é compatível. Quando ele percebeu, ele tinha marcado quase que toda a Bíblia. E aí então ele se viu numa bifurcação. Ou ele segue o caminho da fé, ou ele segue o caminho da razão, porque os dois são incompatíveis. Ele optou pelo caminho da fé. Ele descartou todo o conhecimento científico que ele teve e viveu apenas de fé. Então, na verdade, apesar da expressão bastante pesada, né, Brás, que foi utilizada, um câncer do intelecto, já que o câncer é uma doença que a gente sempre procura combater pelo sofrimento que ela provoca, não deixa de ser um entorpecente, o ópio do povo. Algo que tira a nossa razão, e por isso que a doutrina espírita vem com aquele rótulo de tem que ser uma fé raciocinada. Você tem que pensar sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você acredita. Se aquilo que você acredita não tem lógica, não tem razão de ser, estude. Estude para compreender qual é exatamente a realidade. Do contrário, a gente continua simplesmente se iludindo com uma fantasia daquilo que nós acreditamos que seria essa realidade espiritual. Braz colocou, um amigo meu veio me mostrar uma suposta Arca de Noé em cima do Monte Ararat. Eu fui e perguntei, né, e aí eles se acharam o resto do guindaste, né, que enrolou. Depois eu também vi isso, Braz, acharam alguns resquícios de madeiras, fizeram ali a análise do carbono 14, né, que é aquela análise da quantidade de moléculas, de átomos de carbono presente naquela árvore, naquela madeira, porque a gente lembra sempre, né, que todos os seres vivos absorvem carbono da natureza, nós somos estruturas de carbono. Então nós temos ali as plantas, né, os seres vivos que se alimentam das plantas. Então o carbono está na natureza e aí a gente se alimenta das plantas ou absorve os nutrientes da raiz, no caso das plantas, e esse carbono fica acumulado no nosso corpo. Só que a cada tempo, a cada século, por exemplo, há uma perda dessa quantidade de carbono. Então a análise do carbono 14 serve exatamente para isso. Pega ali uma parte daquele elemento, daquele fóssil, daquele resíduo, e faz uma análise da quantidade de carbono que se encontra ali presente. Então eles analisam a perda desse carbono e fazem uma estimativa de quando aquilo era vivo e quando aquilo foi se deteriorando. Então é assim que eles fazem essa análise. Então eles analisaram essas madeiras, esses resíduos, essa coisa toda. É o Discovery que faz essas pesquisas, né? E aí eles tiram as próprias conclusões deles, lá tem as ideias deles lá, né? Mas ainda assim fica assim uma série de interrogações a serem esclarecidas. Vamos lá então, falamos sobre a esperança, 74. Se pudéssemos ver-te, sob qual aparência ver-te-íamos? A resposta, ver-me-íeis de camisa, sem punhal. Isso porque a gente lembra que no começo, quando ele se manifestou, ele foi visto e naturalmente descrito por uma médium vidente, que se encontrava presente ali no trabalho de Kardec, e viu o espírito com uma aparência assustadora, com uma camisa ensanguentada, segurando um punhal. Porque essa foi a condição final do seu crime, e aquilo se imortalizou, digamos assim, na sua mente, e ele continuava se vendo com aquela mesma aparência. E a gente lembra sempre que nós, no mundo espiritual, criamos as imagens, criamos as formas pela força do nosso pensamento, manipulando os fluidos que se encontram ali presentes. E como nós já estudamos, muitas vezes isso acontece de modo consciente ou de modo inconsciente. Então, algumas vezes o pensamento toma forma. Algumas vezes nós temos ali descrições de pessoas de qualquer religião, mas que são dotados de mediunidade, da vidência principalmente, que eles chamam de dom divino, que chamam de bênção, que chamam de milagre, que chamam de mediunidade, de qualquer coisa.
E aí então eles começam a perceber a presença de entidades vinculadas às suas religiões, muitas vezes uma pessoa carregando uma Bíblia, um terço, vestindo uma roupa religiosa. E eles dizem assim: eu vi a santa que estava ali vestindo o manto sagrado, que estava com uma coroa, que estava com um crucifixo no peito. E aí nós já estudamos, a pergunta é: como esse espírito criou esses objetos? Como ele se vestiu? Como é que ele adquiriu aquela aparência? Algumas vezes ele, tendo conhecimento dessa possibilidade de manipular os fluidos, ele mesmo assume aquela aparência para poder provocar um impacto nos encarnados. Só que algumas vezes ele acredita tanto que ele continua presente naquela religião, que ele molda o seu perispírito e cria aqueles objetos fluídicos sem saber como ele fez. Então isso pode acontecer de modo consciente ou inconsciente. Nós já estudamos, trouxe para vocês vários exemplos aqui no próprio Livro dos Médiuns, que falava sobre o laboratório do mundo invisível. Então a capacidade que os espíritos têm de moldar o fluido cósmico universal, de moldar os fluidos perispirituais que se encontram ali. Que esses objetos podem ser reais ou apenas uma aparência, mas que aquilo é possível. Nesse caso, esse espírito então se viu naquela condição. A sua culpa era tão grande, a imagem que ele criou na sua mente era tão poderosa, que ele não conseguia desassociar a sua aparência do crime. Então ele se via sempre com sangue e se via sempre com um punhal. Depois de passar por esse processo de transformação, e aí a gente lembra sempre, né? Aqueles espíritos que saem arrastando corrente nos cemitérios, aquelas pessoas que trazem ali sangramentos, trazem aquela aparência pavorosa que aparece nos filmes ou nos relatos de terror, que os espíritos criam aquela aparência. Eu vi um esqueleto andando pelo cemitério. Se o espírito está tão vinculado com o seu corpo físico, que entrou em decomposição e se tornou um esqueleto, e ele tem um vínculo mental tão poderoso, ele assume aquela característica. Até mesmo no caso de aparências animais, o caso de licantropia, aquela aparência de lobo, ou zoantropia de um modo geral, quando ele começa a adquirir aquela aparência animal por uma questão de hipnose, de auto-obsessão, aquela coisa toda. Então ele vai criando essas aparências. No caso desse espírito, depois dele passar por esse processo de transformação, depois que ele conseguiu aliviar um pouco da sua culpa, percebendo que ele estava sendo assistido, começou a ter esperança, Kardec perguntou: qual a aparência que nós te veríamos? Ele colocou: vermelhias de camisa sem o punhal. E Kardec volta a perguntar: por que não terias mais o teu punhal? Que fizeste dele? A resposta: eu o maldigo. Deus poupou-me de sua visão. Na verdade, ele acredita que Deus tirou dele o punhal, mas que na verdade foi ele que tirou aquela imagem de assassinato, de culpa, ele próprio. Induzido naturalmente pela assistência do mundo espiritual, ele mesmo foi moldando. A sua camisa já não era mais manchada de sangue, e a arma do seu crime já não se encontrava mais presente. Ele mesmo conseguiu se modificar. 76. Se o filho do senhor, se o senhor D, filho, o senhor D, filho, era o proprietário da casa, lembrando que o D, pai, morreu de susto por causa desse espírito. Houve ali um desafio, né, entre os dois, e o espírito então provocou tamanho susto nele que ele provavelmente infartou e veio a desencarnar. E ele mesmo assumiu a culpa. Eu fiz isso com ele porque ele me desafiou. E aí então a herança veio para o filho foi morar na casa e foi agredido então por aquele espírito. E aí Kardec pergunta: se o senhor D, filho, retornasse à casa, tu lhe farias mal ainda? A resposta: não, porque estou arrependido. Imagina o alívio para aquelas pessoas, né? Imagina o peso para aquelas pessoas de pensar assim: bom, aquele espírito agora virou meu amigo. Que alívio, que beleza que seria. Então eu já não terei mais problema com isso. 77. E se quisesse ainda te desafiar? A resposta: não me pergunteis isso. Não poderia dominar-me. Isso estaria acima de minhas forças, porque não sou senão um miserável. Então é aquela coisa: eu não provoco, mas não força porque eu ainda tenho instinto meio agressivo, né? Então o espírito sendo provocado, chamando, né, nas suas, como se diz, nas suas fibras mais íntimas, chamando de volta aquele seu comportamento agressivo, ele certamente se tornaria de volta ao espírito que ele é.
que é mais ou menos aquilo que nós temos dos obsessores. Quando nós vemos ali no momento da orientação espiritual, os espíritos começam a se tornar mais sensíveis, mais frágeis, mais acessíveis às orientações, mas não provoquem, porque eles estão sensibilizados. Mas aquele seu estado ainda agressivo, aquele pensamento de vingança que eles alimentaram durante tanto tempo, continua presente. Seria mais ou menos como um indivíduo que passa por algum tipo de vício, e ele então começa a fazer um tratamento, e a gente lembra que de vício não tem tratamento, tem controle. Então ele pode ter recaídas, dependendo do tipo de situação. Então, por mais que o espírito se proponha a esse trabalho de modificação, se por acaso ele se deparar com alguma coisa que ele acredita ser uma injustiça, ele vai tomar de novo as rédeas e vai se tornar agressivo novamente. Então isso é da nossa natureza. Nós nos modificamos por um processo lento, trabalhoso, e que precisa ser ali bem compreendido. Não adianta a gente imaginar que de uma hora para outra a gente vai se libertar do nosso histórico negativo, do nosso histórico destrutivo. É um processo de transformação. Por isso que a gente lembra sempre que os espíritos mais elevados, os espíritos superiores, eles não têm aquele problema de pendências, eles não têm aquela... Não é você dizer assim que eles não têm mais vícios, que eles não têm mais fraquezas, que eles não têm mais medos. Na verdade, eles têm um autocontrole muito mais poderoso, muito mais forte. Então eles conseguem se controlar com maior intensidade. Se a gente pergunta, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, ele tem alguma fraqueza? A gente vai dizer, não, ele é um espírito já elevado. Sim, ele tem suas fraquezas. Só que ele, pelo seu caráter, pela sua elevação, ele tem um domínio pleno daquilo que é destrutivo. Mas ainda se encontra numa condição de espírito, num processo de transformação. Um espírito superior, um espírito mais elevado, um espírito mais sábio, mas ainda necessitado de muitas transformações para alcançar, por exemplo, essa natureza crística, essa natureza pura, angelical, que todos nós lemos e aprendemos. 78, para a gente finalizar. As preces do Senhor D. Filho ser-te-iam mais salutares que de outras pessoas? A resposta é sim, porque foi a ele que fiz o maior mal. Olha o efeito do perdão. Quando se faz uma prece a um espírito que te prejudicou, que trouxe algum efeito negativo, esse espírito começa então a diminuir o peso da culpa. Porque não existe tortura maior, nós já vimos isso, numa descrição do céu e inferno, num livro, de um espírito que a maior tortura, ele é um espírito, um criminoso arrependido. Ele cometeu o crime do latrocínio, que era o assalto seguido de morte. E aí então ele foi assaltar duas pessoas, se eu não me engano, e aí então cometeu o assassinato duplo. Foi condenado, foi executado pela guilhotina, que era a pena capital da época. E aí então ele dizia numa entrevista a Kardec que o pior tormento que ele tinha é ver o rosto das pessoas que ele matou perdoando-o. Porque ele se sentia envergonhado, quer dizer, o perdão daquelas pessoas era pior do que uma agressão. Se eles estivessem xingando, brigando, apontando, condenando, ele ficaria na boa, porque já que ele é culpado, tudo bem. Agora, quando você cometeu um erro contra alguém, e esse alguém te sorri de volta, dependendo do orgulho dessa pessoa, é um punhal cravado nas costas dela. E era assim que ele sentia. O maior tormento que ele tinha é ter sempre a visão daquelas pessoas que foram vítimas do crime dele, dando a ele o perdão. Por isso, então, esse espírito, recebendo a prece daquela pessoa a quem ele prejudicou, porque o pai foi morto por causa da influência desse espírito, a agressão, o tormento que essa família passou naquela residência, e de repente ele está recebendo preces de volta. E aí então ele começa a se sentir mais aliviado, aquele peso da culpa começa a se tornar mais leve. Pois bem, diz Kardec, continuaremos a fazer o que pudermos por ti. A resposta: obrigado, pelo menos encontrei em vós amigos caridosos. Adeus. Lembrando que no primeiro contato que esse espírito teve, ele rasgou papel, quebrou lápis, fez e aconteceu. Hoje ele já é agradecido, já tem esperança e já se transforma. No nosso próximo encontro, questão 80, é a 7ª sessão, tendo ali a entrevista do homem assassinado por esse espírito, ou seja, o irmão dele que foi assassinado naquela época.
Então, questão 80 é o próximo tema do nosso estudo, para a gente poder aqui dar continuidade, acompanhando essa história, que é tão interessante desse espírito. Então, não percam os próximos capítulos do nosso estudo. Professor, você pode subir? Para a gente fazer aqui o nosso encerramento? Então, para quem quiser, lembrando sempre, Revista Espírita, mês de fevereiro de 1860, a história de um condenado. Né? Pois é, pelo menos a gente aproveita mais, né, Érica? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, vale a pena vocês fazerem uma leitura como lição de casa, desde o comecinho, para conhecer um pouco da trajetória desse espírito, para conhecer um pouquinho sobre o trabalho que foi realizado por Kardec, que é realmente uma grande lição, principalmente para aqueles que trabalham em mesas mediúnicas, né? Ou seja, nos grupos de orientação mediúnica nas casas espíritas. Muito bem, com você, professor. Grande abraço, vamos lá, voltamos em seguida. Revista Espírita, 1860, mês de fevereiro. Tá? E só para poder lembrar aqui, né, nós conversamos com a irmã da Cindy, postei para vocês já a informação lá no nosso grupo do Facebook. A Cindy se encontra, ela voltou a ser sedada por um problema respiratório que os médicos estão tendo uma certa dificuldade para resolver. Então ela estava desperta, estava ali conversando um pouquinho mais, mas ela voltou a ser sedada para que o ventilador mecânico pudesse fazer o trabalho de troca gasosa que era tão necessário, né? E ela continua com aquela traqueostomia, né, aquela